Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, da Igreja Batista Moriá. O programa que você ouve é o programa Refrigério e Paz, da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Eu gostaria de ler para a nossa reflexão nesse momento o que está no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículos de números 26, 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós vemos hoje uma sociedade emergente pós-cristã surgindo. É diferente da sociedade pagã com a qual os primeiros cristãos tiveram que lidar. Naquela sociedade pagã, onde o evangelho foi primeiramente anunciado, havia a curiosidade de saber o que os cristãos estavam pregando. Nós vemos essa curiosidade quando Paulo foi ao Areópago pregar, e muitos ali foram por curiosidade, apenas para saber o que ele ia dizer, porque estavam ali expectantes de qualquer doutrina nova, para saber, para discutir. Quando Paulo entrou na sinagoga, ou quando o próprio Jesus, antes de Paulo e dos demais apóstolos, entrou numa sinagoga para expor seu pensamento, eles puderam ser ouvidos como alguém que tinha alguma coisa para transmitir, tivera uma mensagem para dar. E nós percebemos que depois houve a resistência, quer dos judeus, quer dos pagãos. E essa resistência resultou em perseguição para os cristãos. Mas havia muitos elementos de afinidade, a crença numa verdade objetiva, numa lei moral universal, a crença na existência de divindades, na necessidade de alguma forma de compensação pela culpa dos mortais, alguma sede de eternidade, uma ideia de que a vida não poderia se limitar ao tempo presente. Portanto, esses elementos eram comuns, essas preocupações eram comuns. A sociedade, porém, que vivemos hoje, pós-cristã, é uma sociedade que procura desconstruir tudo o que o cristianismo estabeleceu, inclusive aquelas coisas que também, antes do cristianismo, foram elementos de afinidade com o próprio cristianismo, a crença numa verdade objetiva, a ideia de que a vida humana tem um elemento de transcendência, a crença em divindade, a necessidade de compensação pela culpa, a responsabilização do homem no tribunal divino. Todas essas coisas as pessoas estão colocando de lado e há um verdadeiro desmantelamento de tudo que lembra, evoca o cristianismo, mesmo aquilo que antes do cristianismo poderia ser notado e que veio depois a se revelar tendo afinidade com o cristianismo. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, mostra a criação de Deus e como Deus criou o mundo. Na verdade, os primeiros cristãos não tiveram dificuldade de explicar como o mundo era como era, porquanto estava à vista, para que todos pudessem ver. Mas os cristãos quiseram dar uma explicação do porquê o mundo era como era e de quem o fizera. Hoje em dia, as pessoas querem negar a criação, e não apenas a criação enquanto ato criador de Deus, a criação enquanto procedência do universo, de uma mente superior, mas querem negar até aquilo que é visto, até aquilo que pode ser contemplado. Nós temos aqui claramente mostrado na Bíblia, pela leitura que fizemos, que Deus, quando fez o homem, macho e fêmea os criou. Deus criou-os sexuados, distinguindo o homem da mulher. Essa distinção veio por meio do corpo físico com que cada um foi criado. Obviamente, as disposições psíquicas também acompanhavam isso. E aqui, inclusive, é dito que depois de ter criado o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea, Deus abençoou o primeiro casal e disse: frutificai, sede fecundos, enchei a terra, mostrando assim que a união
que forma a família é a união entre homem e mulher, porquanto é fecunda e pode dar perpetuação à espécie, à sociedade, dentro do seio familiar, onde nascerão crianças que serão, dentro desse seio familiar, socializadas, primeiramente, preparadas para uma vida mais ampla, dentro de uma comunidade maior. Nós temos em Gênesis capítulo 2, no verso de número 24, o seguinte: portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, quando aqui é mencionado o casamento, é dito que o varão vai deixar pai e mãe para se apegar à sua mulher, homem e mulher, para que seja uma carne. Aqui há uma união caracterizada pela diversidade, homem e mulher, e logo pela complementaridade e também pela fecundidade, como já vimos. O homem que vai se apegar à sua mulher deixará pai e mãe, indicando assim que ele veio também de uma família. E os conceitos de paternidade e maternidade, vinculados obviamente a homem e mulher respectivamente, estão aqui endossados. Hoje nós temos coisas estranhíssimas sendo propagadas na sociedade, onde as pessoas estão querendo incutir ideias que vão de encontro ao senso comum, que vão em posição contrária ao registro da Bíblia, mas também à própria natureza humana. É uma tentativa de desconstruir a natureza humana e negar a criação. Obviamente que se alguém quisesse negar o cristianismo, iria procurar logo o livro do Gênesis, para negar o que seria mais básico no cristianismo, a própria ideia do Criador, a própria ideia da criação. Aí ele atingiria não apenas o cristianismo, mas toda a tradição judaico-cristã, que é ainda mais ampla. Nós devemos entender que Deus nos fez seres corpóreos. Fomos criados com um corpo físico. Fez o homem Deus do pó da terra, assoprou-lhe o espírito, e o homem, na interação do espírito que lhe foi soprado com o corpo que lhe veio da terra, tornou-se alma vivente. O homem, portanto, é esse ser composto, que tem corpo, alma e espírito. Não é ele apenas o espírito ou apenas a alma, como também não é apenas o corpo, mas a composição. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, a Bíblia diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, completamente. E o que é o tudo? O que é o ser completo do homem? Lá está dito: e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu ser completo é espírito, alma e corpo. Quem eu sou não pode ser algo que eu possa separar da minha corporeidade, do meu corpo. Portanto, a ideia de identidade, ela depende da nossa corporeidade. Para eu formar a minha identidade, eu vou criar, obviamente, os aspectos individuais da minha personalidade. Mas esses aspectos já vão ser constituídos dentro de um limite imposto pela natureza. Ou seja, eu nasci biologicamente homem e eu, portanto, sou homem. A questão é que homem eu vou ser. A questão é como eu vou acentuar o que há de mais nobre na masculinidade. Uma mulher nasceu com seu corpo feminino, é mulher. Esse é o ponto de partida da sua identidade. Agora, a questão é que mulher ela vai ser. Como ela vai ressaltar os aspectos mais nobres da sua feminilidade. Mas nós não podemos dissociar a nossa identidade da nossa corporeidade. Se nós reconhecemos o Gênesis como revelação de Deus, se nós reconhecemos a criação de Deus, porque nosso corpo faz parte da nossa identidade. Eu não posso negar a minha corporeidade sem estar negando a criação, sem estar negando o Criador, sem estar negando a revelação bíblica contida no livro do Gênesis. É interessante que Deus, quando criou o homem, o pôs para nominar, dar nome aos animais. Foi aí que o homem percebeu que cada animal tinha um par. O macho tinha a fêmea tinha o macho. E aí o homem percebeu também que ele estava só. Faltava-lhe uma ajudadora idônea. Foi quando ele foi dar nome aos animais que ele viu-se angustiado, solitário, faltava-lhe o par. Então Deus o fez cair no profundo sono e de sua costela fez a mulher. Quando ele viu a mulher, ele a chamou de varoa, como se fosse o nome varão com
modificação, é como se ele dissesse, tu és como eu, mas não exatamente. És a minha semelhança porquanto portadora da humanidade, porém tens uma variante que vai gerar complementaridade, era a mulher. E então, naquele momento, o homem reconheceu a mulher como sendo o seu par. Para nós cristãos isso é importantíssimo. Não existe formação de identidade fora dos limites da criação de Deus, da natureza humana, fora da natureza humana. Os pagãos antigamente é que tinham alguma noção de que o espírito não tinha vínculo com o corpo. Adotava-se a crença, por exemplo, platônica, da pré-existência dos espíritos. Antes de haver a existência no corpo, o homem teria pré-existido como puro espírito fora de um corpo. Eles viam até a inclusão do espírito no corpo como uma coisa negativa, como uma punição, porque o homem tinha descido a coisas inferiores e ficara enclausurado dentro do corpo, ficara cativo dentro do corpo. Eles acreditavam até em sucessivas reencarnações, o homem poderia habitar em vários corpos. E muitos acreditavam que se o homem não tivesse uma vida nobre, poderia reencarnar em animais, em outros seres, porque não havia um vínculo do verdadeiro ser humano com o seu corpo. No Espiritismo também existe isso, a possibilidade de a pessoa reencarnar em novos corpos, mas para os cristãos não. Nós não acreditamos em reencarnação, nós acreditamos em ressurreição. E quando nós ressuscitarmos, vamos ressuscitar com este corpo que temos agora, porém transmutado pela incorruptibilidade, se somos servos de Deus, pela imortalidade, né? Vamos ter este corpo, porém, revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Quando Jesus ressuscitou, com que corpo ele ressuscitou? Com o corpo com o qual ele morreu, ele mostrou as marcas aos discípulos, era o seu corpo real. Obviamente, as marcas foram mantidas, mas não os outros sinais de destruição, as marcas porque eram para lembrar que ele havia morrido na cruz. Mas era o seu corpo. Ele era homem quando se encarnou, o corpo com que ele ressuscitou era um corpo masculino. Se nós cremos na ressurreição, então nós cremos que nós vamos ressuscitar com esse corpo com o qual fomos criados. Logo, essa vai ser a minha identidade, essa vai ser a minha feição. Eu posso fazer inúmeras alterações no meu corpo por intervenções cirúrgicas, mas o corpo que vai ressuscitar é o corpo com o qual eu fui criado por Deus. Se eu creio nisso, obviamente, eu terei inúmeras maneiras de manifestar reverência para com este corpo presente, vendo-o como o templo do Espírito Santo, vendo como o corpo com que Deus me criou e o qual tem a promessa da ressurreição. Eu não sou uma pessoa dentro de um corpo, eu sou uma pessoa e um corpo. O corpo faz parte de mim, de quem eu sou. Portanto, quando aparecem ideologias em que as pessoas começam a achar que elas podem afirmar que são aquilo que seu corpo não indica, que elas são lagartos, que elas são de um sexo biológico diferente do que o seu corpo exibe, que elas assumem identidade como, por exemplo, uma certa pessoa que disse que era o próprio Jesus Cristo e assumem outras identidades que o seu corpo não admitiria. Quando a pessoa faz isso, o que ela está a patrocinar é uma visão metafísica das coisas. Ela está sustentando uma doutrina que foi sustentada pelo paganismo, pelo gnosticismo. Ela está dizendo que nós não somos o nosso corpo. Nós estamos dentro de um corpo, mas nós temos uma identidade que independe dele. Quando os cristãos aí procuram impedir que leis não patrocinem esse tipo de pensamento, não é uma questão de discriminação contra pessoas que têm algumas crises de identidade, coisas como essas. Na verdade, trata-se de uma disputa de duas visões religiosas. Uma visão religiosa que nega o corpo como parte da humanidade, que coloca o corpo como uma clausura, como um cativeiro, como algo que nós não estamos a ele vinculados, inclusive que poderíamos reencarnar várias vezes em corpos diferentes, descer até a corpos animais, que nós podemos, portanto, estando dentro de um corpo, assumir identidade
que não confere com esse corpo e tal. Então, essa é uma visão metafísica, uma visão religiosa, gnóstica e de antecedentes pagãos. É uma visão, portanto, que não é neutra. Trata-se de uma visão religiosa contrária àquela visão cristã que admite a criação, que admite a corporeidade como sendo parte da nossa identidade, do que nós somos, que a promessa da ressurreição envolve a continuidade da nossa ligação com o corpo e que não há reencarnação. Portanto, o que nós estamos vendo nos dias de hoje não é cristãos de um lado e pessoas que defendem diversidade, que defendem determinadas ideologias de tolerância do outro. O que nós vemos são duas visões religiosas, né? E, portanto, nós cristãos não podemos abrir mão da nossa posição. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós cremos e professamos, pela palavra de Deus, pela palavra do Evangelho. Que Deus abençoe você e que faça essa palavra iluminar sua mente e seu entendimento.